coisa que me chamou a atenção nesse áudio do VAR é que no início da jogada ele já verifica ali possível falta. É verdade. Então, no início da jogada, antes de sair gol, já tem a sinalização de possível falta. Tô olhando. Então, tô olhando a falta, uma coisa assim que o árbitro fala. Então, esse é um ponto. E não viu só depois o VAR saiu que gol. fala isso, né? E aí, depois, se não me engano, o árbitro ele pede pra verificar. Na hora do gol, né? Pede pra verificar o lance lá no início. E aí, cara, a partir do momento que ele vê 1, 2, 3, 4 vezes, ele vê o toque lá, seria o puxão por cima do Daniel. Como eu falei até no dia do jogo, pra mim é falta. Só que o árbitro, ele adotou um critério durante o jogo que esse tipo de lance ele não tava dando falta. Então, pra mim, qual é o erro? O árbitro mudar o critério dele durante o jogo. Não o VAR induzir ali. Porque ele vê, a partir do momento que ele vê 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, é porque ele tava na dúvida. Porque se ele confiasse no que ele deixou rolar durante o jogo, ele não marcaria. Ele ia ver uma vez, foi o que eu vi, então... Primeiro, assim, o VAR cita que o jogador é puxado. Ele até diz que não é falta do Reinaldo. Ele diz que é falta do Daniel Cabral. Cabral, isso. Aí ele fala, não, mas esse lance aqui, ó, toca na bola. Mas vê esse outro lance aqui, que puxa. Como é que puxa alguém e cai pra frente? Se eu puxei alguém, não é pra frente que eu vou cair. Ponto 1, tá? E o ponto 2, cara, é a orientação. A orientação é, se não for um erro crasso, se não for um erro grave, você respeita a decisão de campo. Mas não é um lance que é indiscutível. É isso. Não é um lance que é indiscutível. É isso. Então tem que se respeitar. O Remo foi prejudicado pela arbitragem. No jogo do Paysandu com o Bahia, se respeitou a decisão de campo. Sim. No jogo do Remo e Paysandu, se respeitou a decisão de campo. Mesmo que não tenha sido o árbitro, né? Que foi o assistente que marcou, mas se respeitou a decisão de campo. Nesse jogo, o VAR achou de chamar. Aí, é difícil. É difícil. Para mim, continuo com a mesma sensação. O Remo foi... não roubado, mas foi muito prejudicado. O Clube do Remo também é destaque aqui Gol do Bahia. Programação. Que isso? Repita. Gol do Bahia. Ó, o pessoal do Paysandu vai ficar bravo contigo, Michel. Porque vocês não viram que o Michel... Ficar bravo é com os caras que pegaram de 4, não comigo, pô. Vocês não viram o Michel mandando bom dia, falando, acorda, já são 5. Ai, meu Deus do céu, hein? Imita a Ana Maria. Foi gol do Bahia. Acorda, Paysandu. Tem que acordar domingo, hein, papão? Olha só, Leão voltou aos treinos. Inclusive tá rolando, nesse momento, o jogo treino com o Sub-20, tá? Do Clube do Remo lá no estádio Baenão. Mas quem falou ontem foi o atacante Adailton. Adailton que tem 5 gols na temporada. Deixa eu pegar aqui os números certinhos do Adailton. Que ele tá fazendo uma temporada interessante pelo Clube do Remo. O gol na Série B ainda não saiu. Mas nos últimos 2 jogos ele foi titular. Ele aparentemente está ganhando uma sequência. Né? Fez um gol que não valeu contra o Vila Nova. Mas no Parazão, por exemplo, ele fez 4 gols. Chegou a... Não, no Parazão ele fez 5. Tá certo. Perdão. No Parazão ele fez 4. Ele fez o 5º dele contra o São Raimundo, na eliminação da Copa Verde. Foi aquele de pênalti. E já deu também 5 assistências na temporada. Porque eu configuro o passe ali pro Pedro Rocha, mesmo que tenha tido um desvio ali no meio do caminho, no jogo contra o Atlético Goianiense também é uma assistência. Então 5 gols e 5 assistências. São números bem decentes, né, Mataus? Sim, são números importantes, inclusive para um jogador que não chegou com aquela expectativa toda. Nem era pra ter chegado, né? Do aeroporto mesmo já quando chegou, voltado. Botou a camisa, falou, tá acima, não sei o quê, e não era nem pra ser utilizado. E aí, cara, ele é um jogador que hoje, se tu montar um time titular sem o Adailton, eu entendo. Mas se tu montar um time titular com o Adailton, eu entendo também. Porque hoje dá pra gente garantir que ele é um jogador que faz parte ali dos 15 titulares do Remo. Inclusive estava fazendo uma pesquisa ontem sobre o Adailton e peguei algumas coletivas antigas, como por exemplo uma do Rodrigo Santana, depois do jogo da semifinal contra a Tuna, onde o Adailton inclusive faz gol naquele jogo. E ele foi perguntado, né, por que o Adailton não tem mais tempo de jogo, por que ele não entra, não começa jogando. O Rodrigo responde basicamente que
O Adailton ele faz parte de uma estratégia, né, de aproveitar a velocidade, a força física dele para pegar o adversário já cansado. E também porque o Adailton ele não teria naquele momento também uma capacidade física ainda para aguentar jogar 90 minutos. E naquele jogo contra a Tuna ele acabou entrando, fazendo gol justamente dessa forma. Só que contra Vila e Atlético, acredito que essa teoria da questão física seja verdadeira, porque ele sai ali no primeiro jogo contra o Vila com menos de 20 minutos, depois ele sai um pouquinho mais tarde contra o Atlético Goianiense. Mas ele começou jogando nessas duas partidas e criou várias chances. Contra o Atlético, por exemplo, ele deixou o Pedro Rocha na cara do gol 3 vezes. Eu acho ele muito bom jogador. Já vinha cobrando essa titularidade dele, inclusive como camisa 9. Então eu acredito que o Adailton, se ele tiver essa sequência, a tendência é que ele evolua, né? Ganhe mais confiança, mais entrosamento e que o ataque do Remo melhore. E aí você deu o gancho perfeito, meu querido Michel Anderson, porque nós vamos ouvir o Adailton justamente falando sobre isso. Do que ele precisa, de mais ritmo de jogo. Vamos ouvi-lo. E desde quando eu cheguei, né? Eu sempre falei, acho que tem que ter ritmo de jogo para poder estar melhorando a cada dia. Acho que essas duas partidas eu tenho melhorado muito, né? Acho que a primeira foi o primeiro jogo, você sente um pouquinho. Nesse segundo jogo já se senti bem melhor. Eu acho que cada jogo que vai passando, eu acho que meu rendimento vai melhorar muito mais e eu vou estar podendo estar ajudando mais a equipe. Aí, meus amigos. Essa história de ritmo de jogo, tem torcedor que acha que é papo furado, mas é tipo, andar de patins. Você andar de patins todo dia, Tem você gente vai... que não sabe. Hã? Tem gente que não Tem sabe. gente que não sabe jogar bola até hoje, né? E tá lá vestindo camisa de time grande. Mas se você andar de patins todo dia, você vai ter um mecanismo melhor. Se você ficar 2 semanas, 1 mês sem jogar, sem andar de patins, você vai mais travado. Alguns movimentos que você já não vai fazer, já não é tão natural como se você fizer todo dia. Isso é ritmo de jogo. É você estar ali fazendo as situações de jogo com frequência. E quando o cara ganha isso daí, o futebol dele tende a evoluir, né? Porque ele já está com aqueles mecanismos mais automatizados. É isso que ele está pedindo. Acho que se ele tiver isso daí, ele vai evoluir e vai ajudar bastante o Remo. Mesmo sem Janderson, mesmo com Janderson, possivelmente ele voltando. Adailton mantido como titular? Sim. Adailton, Janderson e Pedro Rocha. Cara, eu tenho dúvida em relação à função, cara, do Adailton. Quer botar ele de lado? Pra E mim... quem é o centroavante? Pra mim, se fosse pra manter Adailton e Janderson, botava um em cada lado. Tem outro trecho, inclusive, da E coletiva. o Pedro Rocha? Mais centralizado. tem- E aí, com bola, ele cai pra um lado em alguns momentos, mas sem bola ele fica Então centralizado. mantém o mesmo time, o mesmo trio, mas Muda a função muda do Pedro o- Rocha, principalmente defensiva. Não, pois é, porque é o seguinte, tem outro trecho da coletiva, inclusive, a gente não tem pra colocar no ar, mas eu lembro de ter acompanhado, dele falando que ele já fez todas as funções Sim, do ataque. sim. Que ele acabou virando um jogador de beirada quando ele foi pro Japão. Porque antes dele ir pro antes dele ir pro Japão, aqui no Brasil ainda, ele jogava como centroavante. Sim. E olha, ele tem tudo que o centroavante precisa. Tenho dúvidas em relação ao pivô. Tamanho, pivô. força física, velocidade. Mas o Remo não precisa de pivô, porque ele joga em transição. Mas precisa sim, às vezes. Ele joga em transição e velocidade. Também. Normalmente. Também. Mas vai ter espaço contra o Volta? Pra usar a velocidade? Contra o Volta não. Contra o Volta é todo mundo lá embaixo, né? Contra o Nas Coritiba, se a aqui- gente for colocar ali qualidade a qualidade, de característica de jogo, ali na posição de centroavante, tá? Ele é melhor que o Viseu? Depende do centroavante que tu quer. Ele tem um tamanho e força maiores que o Viseu, pelo menos eu acho, tá? Hoje- Ele é mais rápido com o Viseu, ainda mais com mais de 30 anos de idade, ele é mais rápido que o Viseu. Sim, 35. Tem força na finalização, tem oportunismo, isso ele mostrou no jogo contra o Vila Nova também.
naquele gol que acabou sendo anulado. Cara, pra fazer gol, o Adailton é melhor que o Viseu. Eu ainda acho que o Viseu... Mas pra gerar jogo, eu acho que o Viseu gera mais. Eu ainda acho que o Viseu pode entregar um pouco mais do que está entregando. Ainda confio, ainda acredito. Eu te dar a resposta. Mas hoje, né, o que o Viseu já entregou na Série B e o que o Adailton já entregou, o Adailton é mais jogador. Só que o Adailton não entregou como centroavante. Não, os últimos Porque ele ainda não jogos foi ele tá de colocado como 9. centroavante. Mas qual a característica que ele últimos mais, dois que ele Não, mais ele não tá apresentou? Nos últimos Tá dois de jogos nove. ele não tá de nove, Ele né, jogou de De 9 em alguns nove, momentos de da nove, partida, jogou sim. Nove, mas não. as melhores jogadas dele são como? Pelos lados. Ok. Sim. Mas Por isso aí... que eu falo que dá pra, Pedro Rocha, dá pra Pedro- entrar ali, mas O revezar. Pedro, nos últimos dois jogos, o Pedro Rocha e o Adailton, eles não têm jogado fixo, eles têm jogado muito pelo mas contrário, aí- bastante livres. Sim. Eles não ficam presos a um lado do campo, a um centro, eles Não, jogam livres. Mas isso daí é o deslocamento do sistema. Tudo bem, ok. Pois é. Não sei se é esse o nome que vocês dão, mas é como se fosse, né? É, É como, ali, a movimentação ofensiva. Sim, sim. Não precisa ficar ali. São as dinâmicas parado. Não, pois é, ofensivas, é justamente o que a gente está falando. Não dá pra dizer que ele joga os dois, na verdade. Nem o Pedro Rocha nem o Adailton nesse esquema Mas dos na hora dois que últimos você jogos. desenha, Será você ele põe joga ele de lá. nove. atacantes. É. Pronto. Na hora que você Não, só desenha, atacante. Do meio pra direita era o Adailson, do meio pra esquerda era o Pedro na hora Rocha. que você aí trocava. desenha, você põe ele lá, como camisa 9. Mas na hora que movimenta, que o jogo rola, ele vai para um lado, vai para o outro. Sim, sim. Isso é natural. Mas aí, nessa formação, ele tem mais liberdade pra cair pelos lados. Se tu coloca um Janderson, não tem como tu jogar nessa formação. Mas o Janderson joga mais pela direita, né? Não, Ele tem caído mais pela esquerda. Não, mas é o porque, lado que ele gosta porque mais, ele que joga é o lado como do Pedro Rocha. os dois atacantes. Mas aí na formação de 3, tu muda o meio de campo, que o Remo ele vai ter que trocar ali o meio de campo, ou botar um zagueiro mais adiantado, algo do tipo, e mudar lá o Eu ataque. acredito. Aí muda a dinâmica, muda o espaço Eu que eles vão acredito atacar. que para sábado, se o Janderson for titular, ele deixa o Pedro Rocha na esquerda e coloca o Adailton Adailton centralizado. Acho que não? Eu acredito que pode acontecer, mas aí na dinâmica, por exemplo, quando o Remo não tiver a bola, o Pedro Rocha centraliza, o Adailton fica aberto na esquerda. Na dinâmica, Contra-ataque do Remo, caso aconteça. O Pedro Rocha fica centralizado um pouquinho mais, o Adailton... cara, eu não sei. Eu acho que pode acontecer, mas eu acredito que você perde o... Qual é o melhor jogador do Remo? Pedro Rocha. Pedro Rocha. Tecnicamente, Pedro Rocha. Né? Pode não estar sendo o melhor, mas Sim, tecnicamente ele é o melhor jogador do Remo. Onde ele gosta de jogar? Pelo lado esquerdo. E onde ele foi anulado no primeiro tempo contra o Atlético? Pelo lado esquerdo? O Alex não deixou o Pedro Rocha jogar, tanto que ele troca de Mas lado. aí é capacidade do adversário também, né, Matheus? Nem não, todo jogo mas- vai dar certo. Por isso que eu falo. Mas aí o Adailton se mostrou mais útil para fazer esse tipo de Não. formação. Mas é o que eu tô te falando. Situação de jogo, sim. as movimentações de acordo com o que vai Sim, acontecendo, sim, você pode sim. fazer. Mas acredito eu que o Daniel, na pré-eleição, vai falar, Vai. você vai jogar aqui, Sim. bora ver se vai dar certo. Se durante o jogo vai dar errado, se ele vai precisar centralizar ou ir para outro lado, inverter, aí é a situação de jogo. Mas acho que na formação do Daniel, eu penso que ele deve esperar potencializar o Pedro Rocha na esquerda, sim. e potencializar o Adailton como centroavante. E, durante o jogo, faz as movimentações necessárias. Então é isso, nação azulina. Adailton chegou desacreditado, calado, comendo pelas beiradas e hoje é um dos jogadores mais decisivos do Remo em 2024. 5 gols, 5 assistências e muita entrega. Mas a pergunta fica no ar. Ele deve ser o 9 titular no lugar do Viseu? Ou ainda falta gás para carregar esse ataque sozinho? Comenta aqui embaixo. Quero ver a opinião da galera azulina. Você acha que o Adailton merece essa vaga no time titular? Ou o Viseu ainda tem lenha para queimar? A tua opinião é importante e pode entrar no próximo vídeo, hein? E se curtiu esse conteúdo direto, sem enrolação, do jeito que a torcida gosta, deixa o like, compartilha com aquele amigo remista e se inscreve no canal Leão Azul Marinho. Aqui o papo é sério, é emoção, é Clube do Remo na veia.